Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Isto vos pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, no vídeo anterior, estávamos vendo então o primeiro capítulo das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. O capítulo 1 estamos estudando, cujo título é O Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. E, como eu disse no vídeo anterior, estávamos estudando um pouquinho sobre as comunidades eclesiais missionárias no contexto urbano, que é um novo jeito que a Igreja tem tentado encontrar para evangelizar essa cultura, essa mentalidade urbana que está presente não só nas grandes metrópoles e regiões metropolitanas, como também no homem do campo, na zona urbana, entre os homens campesinos, também essa mentalidade urbana muitas vezes chega até nós. Mas vamos recordar aqui o objetivo geral dessas diretrizes até o ano de 2023. Diz assim: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Então, continuemos a estudar nesse vídeo esse tema das comunidades eclesiais missionárias, e agora no número 36 desse documento, que continua a dizer da importância da vivência e do crescimento espiritual nessa nova configuração pastoral, chamadas de comunidades eclesiais missionárias, que são pequenas comunidades. Podemos pensar a nível de igreja matriz, nas nossas pastorais, que podem formar essas pequenas comunidades, que são eclesiais porque estão em comunhão com a igreja, e são missionárias porque, se fortalecendo na fé, devem evangelizar nos seus locais. Podemos pensar também nas nossas capelas, que geralmente têm menos pessoas, então favorece ali o conhecimento, o acolhimento, o estudo da fé, né? Podemos pensar aí nessa evangelização a partir do momento que eu me fortaleço na fé, claro, dentro da minha família, no meu trabalho, na minha escola, sobretudo com o testemunho de vida, porque não adianta a gente falar e as nossas palavras se tornarem vazias, porque não são acompanhadas do testemunho de vida, né? Então, essas pequenas comunidades eclesiais missionárias, como as diretrizes gostam de chamar, elas são um lugar onde se devem viver a vocação e a missão, em comunhão e em solidariedade, né? A vocação, o chamado à santidade, o chamado à vida, que são as duas vocações primordiais, e aí depois, em cima dessas duas vocações, temos as outras várias vocações e ministérios da igreja. A missão, a vida em comunhão, aprender a viver na comunhão fraterna e aprender a viver nessa solidariedade diante do sofrimento do outro, né? De modo que essas comunidades eclesiais menores, mais acolhedoras, como eu falei até no vídeo anterior, né, poderíamos ver a paróquia como uma grande comunidade formada de outras pequenas comunidades. Elas ajudam o crescimento espiritual. É preciso ter uma sólida formação integral e permanente, através da partilha da experiência de fé, da fidelidade a Jesus Cristo, ao seu Evangelho, dentro do contexto difícil em que cada comunidade se encontra, né? Aí continua o documento. Uma fé autêntica que nunca é cômoda nem individualista. Comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Bonito, né? Uma fé autêntica, ela nunca é cômoda, então ela está sempre querendo servir mais e sempre querendo crescer mais, mas também não é individualista, né? Ou seja, o importante é o meu relacionamento com Deus. O que o outro está passando não me interessa. Às vezes acontece isso dentro da nossa igreja, né? Sobretudo nas paróquias menores.
Um irmão que sempre vem à missa, por exemplo, senta sempre no mesmo horário, vem à missa, senta no mesmo lugar. Daqui a pouco você vê um tempo que ele não aparece por ali e ninguém procura saber o que aconteceu. Às vezes até um irmão de pastoral também, que está faltando às vezes as reuniões e tal. E às vezes você nem sabe o que está acontecendo com ele, não liga para poder saber, né? Então, essa fé não pode ser individualista, ela é uma fé comunitária, né? Quando um cresce, todos crescem. Quando um se rebaixa, acaba que todo mundo se rebaixa também com ele. Tá? Bom, o número 37 nos relembra uma coisa que o Papa Francisco falou no mundo de hoje, né? Que nós temos, digamos assim, que 3 interlocutores da missão. 3 grupos de pessoas que nós temos que estar atentos, mais ou menos que existiriam dentro do âmbito missionário da igreja. Por exemplo, o primeiro são aqueles que frequentam regularmente a comunidade e os que conservam a fé católica. Vêm à missa, às vezes participam das pastorais, mantêm a sua fé católica firme, mesmo sem participar assiduamente. Quer dizer, vêm regularmente à comunidade, conservam a fé católica, aí corrigindo o que eu falei anteriormente, mas mesmo que eles não participem assiduamente, porque às vezes falta a missa um mês, daqui a pouco volta, né? Então, esse grupo de pessoas precisa ser evangelizado, porque ele ainda não entendeu o valor profundo do cristianismo, né? Vem à missa, participa das coisas, tem a fé católica, mas não é tão assíduo assim a prática da fé, a questão da missa, falta 2, 3 vezes, daqui a pouco não vem mais, daqui a pouco vem novamente. Então, é um grupo, é um interlocutor, é um tipo de pessoa que a gente precisa fazer a missão com essa pessoa para compreender as motivações, as dificuldades e ajudá-la no caminho de conversão. O segundo grupo, aqueles que foram batizados, né, são católicos pelo batismo, porém não vivem mais de acordo com a sua fé. São filhos de Deus, mas a sua vivência já trai tudo aquilo no qual eles foram batizados. Então, não tem a prática da fé. Um grupo tem a prática da fé mais ou menos, o outro grupo é católico, mas não tem mais a prática da fé. E um terceiro grupo, os que não conhecem Jesus Cristo, ou que mesmo conhecendo um dia, acabaram recusando a Jesus Cristo, né? Então, de forma resumida nesse número, diz, vamos sair em missão, mas não é sempre fácil, né? Então, nós temos esses 3 grupos aqui que a gente tem que prestar atenção. Daqueles que praticam a fé mais ou menos, que são católicos, daqueles que são batizados, mas não professam, de certa forma, mais a fé católica, e daqueles que simplesmente não conhecem ou realmente recusaram a Jesus Cristo. Então, para nós evangelizarmos, encontrarmos novos caminhos, temos que recorrer às origens do cristianismo. O que significa isso? Voltar às fontes, né? Sobretudo, a fonte da palavra de Deus. Lembrar, então, que a encarnação de Jesus é o critério de toda a inculturação. O que significa isso, né? Jesus, ele despojou-se da sua condição divina, não deixou de ser Deus, claro, mas assumiu a nossa condição de servo, viveu no nosso meio, fez parte de uma cultura, viveu uma língua, um determinado costume, porque ele era judeu, né? E ele se enculturou perfeitamente aquele lugar onde ele, dizendo como a Bíblia, armou a sua tenda, veio morar. Então, quando nós vamos evangelizar, temos que entender aquela cultura que estamos evangelizando. Tem coisas boas naquela cultura que podem ser aproveitadas. E tem coisas que precisam ser purificadas. Então, isso é a enculturação da igreja. Não é levar uma cultura até a outra, um jeito de ser, mas é aprender com aquele jeito de ser, aquilo que é bom, e aquilo que não é ir purificando de acordo com as verdades do Evangelho, né? Então, isso é seguir o método, a metodologia ou a pedagogia de Jesus Cristo. É preciso percorrer um caminho de comunhão, que fala aqui do caminho sinodal, né? Ou seja, o que é o caminho sinodal? É um comprometimento mútuo, tanto dos pastores quanto das ovelhas, em fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo realmente chegue a todos os corações. É todo o povo de Deus. O que é todo o povo de Deus? O povo de Deus é composto pela hierarquia da igreja, os pastores, mas também pelos fiéis leigos. Todos nós juntos somos do povo de Deus e devemos viver em comunhão. E todos nós somos responsáveis pela missão. Cada um
dentro do seu âmbito específico, os pastores como pastores e as ovelhas como ovelhas, né? E qual é a nossa motivação? A nossa motivação, diz aqui o documento, não é a mesma coisa procurar construir o mundo com o seu evangelho em vez de o fazer unicamente com a própria razão, né? Então, a nossa motivação é o evangelho. Não é questão sociológica, não é questão antropológica, não é questão política, nada disso. A motivação do cristão católica é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer Jesus Cristo conhecido a todos os corações. Porque só por meio do conhecimento de Jesus, e isso é evangelizar, é que o mundo verdadeiramente encontrará o seu caminho de paz, de justiça, de amor, de fraternidade. Então, é o Evangelho de Jesus com os seus valores que vai ajudar o mundo a encontrar esse novo caminho. Então, que nós possamos abrir o nosso espírito, fazer de nossas pastorais, de nossas capelas, essas pequenas comunidades eclesiais missionárias para vivermos a fé, vivermos o Evangelho e levar esse Evangelho aos nossos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.